primeira série. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar um assunto ainda dentro da função quadrática para analisar o sinal de uma função, tá? Então, vamos para o estudo de sinal de uma função quadrática, certo? Então, pessoal, eu até gostaria que vocês acompanhassem comigo os exemplos que nós temos na página 57 da apostila de vocês, tá? Então, primeira coisa que eu vou aqui conversar com vocês é com relação ao plano cartesiano, tá? Quando nós temos um plano cartesiano, né, em que eu tenho o eixo X e o eixo Y aqui, o que nós sabemos com relação ao eixo Y, né? Então, aqui eu tenho a origem, certo? Todos os números para cima da origem, eles são positivos. E todos os números abaixo da origem são números negativos. Então, assim, quando eu trabalho com uma função quadrática, ou seja, um gráfico lá, né, de uma parábola, o que nós temos que ter o conhecimento? O conhecimento de que toda a parte que ficou para cima do eixo X, ó, essa parte, ela é positiva, porque todos os números acima da origem são positivos. E toda essa parte que ficou para baixo do eixo X é a parte negativa da minha função. Por quê? Porque ficou aqui, ó, coincidente com os valores negativos de y, certo? E os valores que tocam no eixo X são exatamente os valores em que a minha função se anula, ou seja, a minha função é igual a zero, o meu y é igual a zero, porque para ficar em cima do eixo X, o y tem que ser zero, certo? Então, no estudo de sinal de uma função quadrática, é exatamente isso que nós vamos trabalhar, certo? Qual é os meus valores em que a f de x fica positivo, ou seja, maior que zero, aonde a f de x é igual a zero e aonde a f de x é menor que zero. Então, fazer o estudo de sinal nada mais é do que analisar essas três condições que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que analisar quando a f de x é maior que zero, quando a f de x é igual a zero e quando a f de x é menor que zero. São as três condições que nós teremos que analisar nesse estudo, certo? Então, pessoal, eu vou fazer três exemplos com vocês porque são três situações diferentes, certo? Nesses três exemplos eu quero que vocês vão acompanhando a explicação no vídeo e fazendo um resumo no caderno de vocês. Então, acredito assim que fique melhor. Primeiro, acompanhe o vídeo inteiro, tá? Já vão anotando as três funções que eu vou dar aqui como exemplo e depois vocês tentam fazer sozinho no caderno de vocês, certo? E aí depois volta no vídeo só para conferir se chegou no mesmo resultado, tudo bem? Então, primeiro exemplo lá, eu vou pegar uma f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, tá? Primeira funçãozinha aí que eu estou pegando. Então, assim, o primeiro passo, então vamos assim, passo por passo, né? O primeiro passo para fazer o estudo de sinal é achar os zeros da função. Tá? Então, achar os zeros da função. Como que eu determino os zeros, né? Trabalhamos aí nessas duas últimas semanas, zeros da função. Ou eu aplico delta e Bhaskara para encontrar o x1 e o x2,
ou some produto, certo? Nesse caso, ó, que o nosso coeficiente A é 3, e se a gente for fazer aqui o menos B sobre A e o C sobre A vão ficar números fracionários, né? 2/3 e menos 1/3 acaba sendo um pouquinho mais difícil fazer por soma e produto. Então, dá pra gente aplicar aqui o delta e bhaskara rapidinho. Então, o primeiro passo, achar os zeros. Então, vamos calcular o nosso delta. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, 3, vezes o C, menos 1. Nosso delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos vira mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. 4 mais 12, 16. Delta igual a 16. Se o delta foi positivo maior que zero, logo eu vou ter dois valores diferentes de zero, né? x1 e x2. Então, aplicando lá em delta e bhaskara. X é igual a menos o valor de b, menos da fórmula com o menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 3. Resolvendo isso daqui, o que nós vamos ter? Menos com menos vai ficar o 2 positivo, 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso, nosso x1 vai ser quem? 2 mais 4 dividido por 6. E o x2, 2 menos 4 dividido por 6. Consequentemente, o que nós vamos ter aqui em cada caso? 2 mais 4, 6. 6 dividido por 6, 1. Primeiro x1. x2, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 sextos, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vou simplificar aqui por 2. Então, vai ficar menos 1/3. Então, esses são os dois zeros da nossa função. 1 e menos 2/3, certo? Bom, depois que eu encontro os zeros, né, que eu acho os zeros, eu vou para o segundo passo, que é justamente o que fazer? Fazer o gráfico dessa função, tá? Esboçar, né, o gráfico. Então, assim, quando eu preciso fazer o estudo do sinal, a gente não faz aquele gráfico convencional no plano cartesiano, com x, com y, com vértice, nada disso, tá? Aqui o gráfico é só um esboço, só para a gente ter uma noção de onde vai ficar positivo e de onde vai ficar negativo. Então, qual que é o processo desse gráfico? Vocês vão fazer aqui, ó, um eixo, que vai ser o nosso eixo x, tá? Só o eixo x, o eixo y não precisa. Depois de feito esse eixo x, vocês encontram os dois valores dos zeros, né? Nesse caso a gente tem 2, que é menos 1/3 e 1. Coloca, claro, na ordem coerente, né? Eu não vou colocar 1 primeiro e depois menos 1/3. Então, primeiro vem o nosso menos 1/3 e depois o nosso 1, tá? A distância aqui não importa, é só mesmo para fazer o esboço, tá? Depois de achar os zeros, eu vou olhar a concavidade da parábola. Será que é voltada para cima ou para baixo? Como que eu identifico isso? Olhando diretamente para a função. Se o A é positivo, voltado para cima. Se o A é negativo, voltado para baixo. Então, nesse caso, o A é positivo, a parábola é voltada para cima. Então, ó, vocês simplesmente vão fazer o gráfico aqui, ó, da parábola voltada para cima, tá? Sem conhecer vértice, sem conhecer nada, tá? Feito isso, agora nós vamos para o terceiro passo, que é justamente esse passo aqui, ó. Identificar aonde a parábola, a função, né, f de x é maior que zero, aonde ela é igual a zero e aonde ela é
menor que zero. Então, para isso, nós vamos olhar diretamente o gráfico, tá? Então, aqui, ó, no f de x igual a zero, como eu comentei no início do vídeo, a função sempre vai ser igual a zero aonde ela toca o eixo x, né? Porque o y se torna zero. Então, aonde a minha função encostou no eixo x, ó, ela encosta exatamente nos dois valores que nós encontramos para o zero. Então, f de x é igual a zero para x igual a menos 1/3 e x igual a 1. Pronto. Essa é a minha função da f de x igual a zero. Agora, aonde a função é maior que zero? Como eu havia comentado com vocês, né? Maior que zero é onde fica para cima da origem. Então, ó, toda essa parte aqui da minha função, ó, ficou maior que zero, porque ficou na parte de cima. E toda essa parte da minha parábola também é maior que zero, porque ficou na parte de cima. Mas como que eu sei quais são esses valores? Basta olhar na reta, pessoal. Quando eu faço aqui o desenho da minha parábola, eu consigo prolongar ela, certo? Até onde eu quiser, certo? Posso prolongar lá até infinito. A parábola, ela é infinita. Então, assim, se eu fosse olhar aqui, qual é esse valor aqui para x? Ó, é só ver que é um valor que vai estar aqui, certo? Maior do que 1, né? Porque todos os valores que eu pegar aqui, ó, eles vão estar maiores do que 1, correto? Então, eu sei que a minha função é positiva, né? Maior que zero para todos os valores maiores que 1. E se nós analisarmos esse pedaço aqui, ó, são todos os valores que vão estar aqui, né, no nosso plano cartesiano, que vão ser valores o quê? Menores que esse aqui, menores que menos 1/3. Então, como que eu vou escrever aqui? Então, f de x é maior que zero quando, né? Então, para x, nesse caso, menor que menos 1/3, quando eu falo menor, boquinha do jacaré ao contrário para o x, tá? E x maior que 1. Então, boquinha aberta do jacaré para o x. Então, para x maior que 1, tá? E aqui a última análise, a f de x menor do que zero. Para ser menor, ela vai ter que ficar aqui, ó, para baixo do nosso eixo x. Ou seja, é toda essa variação aqui da minha parábola. E essa variação da minha parábola vai estar entre quais números os valores aqui que vão estar em x? Ó, quando eu me referi a esses valores, ele estava tocando aqui. E se eu pegar esse valor aqui da minha função, aonde que ele vai tocar? Vai tocar nesse pontinho aqui. Se eu pego esse valor, ele vai tocar aqui. Se eu pego esse outro valor aqui, ele vai tocar aqui. Ou seja, vai estar entre os próprios zeros. Então, entre menos 1/3 e 1. Como aqui nesse caso entre dois números, nós podemos colocar aqui o x no meio, né? Então, para x maior que menos 1/3, né? Porque são números aqui maiores que menos 1/3. E para x menor que 1. E aqui é o nosso estudo de sinal. Então, o estudo do sinal da função quadrática é exatamente todo esse desenvolvimento que eu escrevi aqui para vocês. Pode parecer um pouquinho difícil no começo, mas depois que vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil, tá? Então, esse daqui é um exemplo quando eu tenho dois zeros. E assim, pessoal, por que eu digo que acaba se tornando fácil? Porque quando ele dá dois zeros diferentes, como esse caso aqui, ó, o estudo do sinal sempre vai seguir esse mesmo modelo. A única coisa que vai trocar é o quê? Os valores, né? Que consequentemente, se for outra função,
não vai dar não vai coincidir, né, exatamente com esses dois valores, tá? Mas o modo de escrever é exatamente esse. Então, por isso que eu falei para vocês, façam isso daqui no caderno, né? Pausem o vídeo, tentem resolver sozinho e escrevam essa parte do estudo do sinal bem certinho. Porque quando chegar em outra função que vocês encontrem dois zeros novamente, dois zeros diferentes, o modo de escrever não muda, só vai mudar o quê? Os valores, tá bom, pessoal? Então, pausem o vídeo, façam esse exemplo e aí eu vou passar um outro exemplo com um caso diferente. Então, eu vou mostrar os 3 casos para vocês que podem acontecer. Por isso, daí vocês já vão ter os 3 modelos para fazer os exercícios, certo? Então, vamos para o segundo exemplo. Eu vou aqui apagar o meu quadro, né? Vou deixar aqui só essa parte de cima para vocês, para a gente continuar o estudo de sinal, tá? E aí, o segundo exemplo que eu falei para vocês é um segundo caso diferente que pode acontecer, tá? Eu poderia aqui, só uma observação, gente, bem importante, aqui eu estou me referindo a f de x, porque a função eu estou chamando de f de x, mas lembrando que nem toda função se chama f, né? Pode se chamar g, h, qualquer letra do nosso alfabeto, certo? Então, nesse caso aqui, bom, também, primeiro passo, achar os zeros, certo? Então, no primeiro exemplo, eu fiz por delta e bhaskara, né? Porque davam números fracionários. Nesse caso, ó, todos são divisíveis por 2. 12 dá para dividir por 2, 18 também dá para dividir por 2. Então, eu vou usar aqui soma e produto só para vocês relembrarem também o processo de soma e produto, tá? Então, formulazinha, 2 números somados, que é igual a menos b sobre a, e o produto é o valor de c sobre a. Então, se a gente for substituir aqui, ó, 2 números que somados é igual a menos b sobre a, então menos da formulazinha, tá? O nosso b é menos 12, então menos 12 dividido pelo a, que é menos 2. Então, menos com menos, o 12 vai virar positivo, certo? 12 dividido por menos 2 fica menos 6. E o produto c sobre a, então menos 18 dividido pelo a, que é menos 2. Menos 18 dividido por 2, 9, tá? Então, nesse caso, o que nós precisamos encontrar? 2 números que somados resultem em menos 6 e que multiplicados resultem em 9. Então, uma multiplicação por 9, ou seria um 9 vezes 1, que se eu somar nunca vai chegar em 6, né? Ou 9 seria o quê? Um 3 vezes 3, certo? Então, já descobriu os zeros, ó, 3 vezes 3. Só cuida com o sinal, porque a soma tem que ser negativa. Para a soma ser negativa, o que representa? Que os dois valores de 3 devem ser negativos, né? Menos 3 somado com menos 3, devo 3 e devo mais 3, então devo 6. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos vira mais, então igual a 9, certo? Então,
já achei aqui nesse caso os meus dois zeros, que são menos 3 e menos 3, tá? Zeros são iguais, ou seja, eu vou ter o menos 3 como zero. Então, vejam que no primeiro caso eu tinha dois zeros diferentes. Nesse caso, eu tenho dois zeros, né? Continua tendo dois, só que, porém, ele é o mesmo número, ou seja, se torna um zero. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo é fazer o que mesmo? Gráfico, tá? Gráfico do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Vou fazer simplesmente um traço para o eixo X. Vou identificar os zeros da função, que nesse caso nós só temos um único, que é o menos 3. Então, identifica lá o menos 3, certo? Então, aqui eu tenho menos 3. E aí, agora eu vou para a parábola. Então, eu sei que a parábola sempre tem que cortar o zero, certo? Por isso que, né, aquele primeiro, o gráfico lá no primeiro passou pelos dois zeros que a gente encontrou. Nesse caso, a gente só tem um zero. Quando eu tenho um zero, pessoal, o gráfico pode ficar de duas maneiras, ó. Ou ele vai ficar inteiro para cima, só tocando aqui, ó, nesse zero, tá? Ou ele vai ficar inteiro para baixo, tocando também nesse único zero. Como que eu verifico se ele fica para cima, assim, ou para baixo? Olhando a concavidade da parábola novamente, tá? Então, nesse caso, o nosso A é negativo, se é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, se é para baixo, ele vai ficar assim, ó, inteiramente para baixo, apenas tocando nesse zero que a gente encontrou. Deixa eu só melhorar aqui meu gráfico. Opa, tentei melhorar, parece que piorou, mas enfim, né, gente? O que importa é a intenção. Então, aqui, fiz o desenho da minha parábola, certo? Agora eu vou para o estudo de sinal, que como eu falei para vocês, cada caso vai ser um caso diferente, por isso que eu vou fazer os 3 casos com vocês, tá? Então, eu sempre começo assim para f de x igual a zero, porque é mais fácil, né? F de x vai ser igual a zero sempre para os zeros da nossa função. Nesse caso, quem que é o zero da nossa função? O menos 3. Se só tem um número, é só esse número que vem aqui. Então, f de x é igual a zero para x igual a menos 3, tá? F de x maior que zero. Lembrando, para ser maior que zero, ela deve estar acima do eixo x. Alguma parte do meu gráfico ficou para cima do eixo x? Não, não ficou em nenhum momento. Então, quando eu não tenho nada, tá, para cima do eixo x, o que eu vou escrever lá? Se eu não tenho nada, o que isso acontece? Não existe nenhum valor de x. Então, f de x maior que zero, o que nós podemos escrever? Não existe, tá? Vou colocar aqui um ezinho ao contrário, que a gente sabe que é o símbolozinho que não existe. Até na apostila vocês vão encontrar escrito mesmo, né? Não existe x real para tal que esse f de x seja maior que zero, tá? E f de x é menor que zero. Aonde a nossa função ficou menor que zero? Então, observem que o gráfico inteiro da função ficou para baixo, certo? Inteiro, simplesmente o gráfico inteiro ficou para baixo. Então, assim, para qual valor que a minha função é menor que zero? Para todo valor que estiver aqui, ó. Ou seja, quando eu me refiro a todo valor que estiver aqui, eu me refiro a qual conjunto? O conjunto dos números reais. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, que tem um único valor que ele não é menor que zero. Desculpa. Que não é menor que zero, que é igual a zero, que é para menos 3. Então, é para todo valor menos o menos 3, certo? Então, assim, nesse caso aqui, a gente tem diversas formas de escrever, né?
Posso escrever em forma de intervalo? Posso. De menos infinito até menos 3 aberto, de menos 3 aberto até mais infinito. Ou dá pra gente escrever aqui também, ó, para todo x real, certo? Diferente de menos 3. Porque daí quando eu coloco aqui diferente, eu estou excluindo o menos 3, tá? E aqui está o nosso estudo de sinal da função, tá? Então, assim, esse é o caso, como eu falei, quando eu tenho um zero, um único zero para a função. Então, como eu já havia dito no primeiro, vai seguir sempre esse mesmo modelinho de estudo de sinal, tá? A única diferença que pode acontecer é o meu gráfico ser voltado para cima, aqui, né, nesse caso. Se ele fosse voltado para cima, lá se o nosso A fosse maior que zero, se fosse positivo, o que ia inverter aqui? Ia inverter esse para esse só, porque não ia existir valores menores do que zero, né? Não ia existir essa parte, mas ia existir toda essa parte real diferente de menos 3. Então, a única coisa que poderia mudar, certo? Então, novamente, pause no vídeo para copiar esse exemplo no caderno e vamos para o terceiro e último caso que pode acontecer. Em terceiro e último caso, vamos para uma f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. Então, aqui, se eu for tentar fazer por soma e produto, dois números que somados resultem no oposto de b, ou seja, oposto menos 1, né? E o produto resulta em 1. Então, assim, alguma possibilidade para o produto ser 1 é só se for 1 vezes 1, né? Se for 1 vezes 1, a soma teria que dar 2, tá? Se fosse menos 1 vezes menos 1, daria 1 produto, mas a soma também teria que dar menos 2, tá? Alguém poderia pensar, mas é 1 e 0, mas 1 vezes 0 anula, certo? Então, por soma e produto, sem chance. Vamos ver lá se eu aplico o delta e Bhaskara, o que acontece. Então, primeiro, achar os zeros. Então, vou fazer aqui por delta e Bhaskara, né? Primeiro calculando o delta. Delta. B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ficar igual a 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. 1 menos 4, menos 3. Delta negativo, o que acontece? Se o delta dá negativo, quer dizer que não possui zeros. Então, nesse caso, a função não possui zeros. Como que eu vou fazer o estudo de sinal? Da mesma maneira, eu vou fazer o gráfico, tá? Então, segundo, né? Fazer o esboço do gráfico. Só que a diferença é que no nosso eixo X aqui, que a gente faz o desenho, né? O que acontece? Não tem nenhum número para me marcar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer direto a parábola, eu vou desenhar direto. Da mesma maneira que eu falei lá para vocês, né? Se ela é positiva, se ela é o A é positivo, vai ficar inteiro para cima. Se o A fosse negativo, ia ficar inteiro para baixo, sem encostar no eixo X. Por que não vai encostar no eixo X? Porque não possui zeros reais, tá? Então, como o nosso A aqui é positivo, ó, ela vai ficar
positiva. Vai ficar inteira para cima, certo? Então, o que nós percebemos aqui com a análise de sinal, né? Ela não tocou nada para baixo. Isso quer dizer que todos os valores que estão aqui nela, né, pessoal, são valores positivos. Até nos dois primeiros exemplos eu não fiz esses sinaizinhos de mais e de menos, mas eu vou mostrar aqui para vocês que também dá para a gente fazer e talvez ajude um pouquinho vocês, tá? Na hora de fazer. Então, se eu for começar aqui, né? F de x que é igual a zero. Existe algum zero real? Não existe. Então, não temos nenhum valor aqui. Não existe. Aonde a f de x é maior que zero? Em todos os valores reais. Então, aqui, para todo x real. Ou poderia colocar só o símbolo do real? Posso, tá? Só o símbolozinho lá, ó. O Rzinho lá, também posso, tá? E aonde a f de x é menor que zero, não tem nada do meu gráfico que tocou aqui abaixo, ou seja, não tem um valor negativo, também não existe zero real, tá? E se aqui fosse ao contrário, vamos supor que o nosso A fosse negativo e ela tivesse inteira para baixo, o que queria inverter aqui? Esses dois, né? Porque daí não existiria nenhum valor positivo, mas o valor negativo seria todos os números reais, certo? Bom, pessoal, então esses são os 3 casos que nós temos para estudo de sinal, tá? Só comentando aqui com vocês, ó, eu não fiz lá no outro, mas no nosso primeiro lá era menos 1/3, né? E 1. E a nossa função tinha ficado aqui, ó, dessa forma. Uma outra forma também de vocês fazerem um estudo de sinal, que talvez fique fácil a visualização, ó. Verifiquem aonde ficou para cima. Então, todos esses valores aqui, ó, ficaram para cima. Esses valores, né, como eu já havia explicado, eles vão pegar nesse canto aqui do gráfico. Então, quer dizer que todo esse pedaço é positivo. Então, eu indico com um sinalzinho de mais, tá? Aqui também, né, todo esse pedaço que ficou para cima vai pegar aqui, ó, os valores maiores que 1. Então, quer dizer que todos esses valores são positivos. E essa partezinha aqui pegou nesse meio, então quer dizer que se ficou para baixo, ele é negativo. Posso colocar aqui, ó, sinalzinho de menos, certo? Também é uma maneira talvez mais fácil de vocês visualizarem aonde que está positivo e aonde que está negativo, tá? Então assim, são esses 3 casos, como eu falei, pode alternar aí se a concavidade vai ficar para baixo ou para cima, mas basicamente o estudo de sinal vai ser sempre a mesma coisa, né? Dependendo de se vai ter 2 zeros, vai seguir o primeiro padrão. Se vai ter um único zero, o segundo exemplo que eu passei. E se não vai ter zeros, vai seguir esse padrãozinho desse terceiro exemplo, certo? Então, né, copiem esse novo exemplo no caderno de vocês, tá? E aí eu vou deixar alguns exercícios para serem feitos a respeito disso. Pessoal, essa parte é muito importante do estudo de sinal. Por que nós precisamos aprender o estudo de sinal? Para entrarmos nas inequações, tá? As inequações, elas são resolvidas com o estudo de sinal. Então, assim, vocês precisam pegar bem o jeito, tá? Do estudo de sinal para que vocês consigam entrar nas inequações, tá? Então, eu vou estar disponibilizando essa minha videoaula, tá? Vou procurar aí mais alguma videoaula de outro professor para estar disponibilizando para vocês, que caso tenha ficado um pouquinho confuso da minha maneira, eu tentei fazer aqui o melhor para ficar mais fácil para vocês, mas se vocês não aprenderem aqui, terem uma segunda opção para estudo, tá bom, pessoal? Então, um abração para vocês e até a próxima!